Aleluia. O Senhor é conosco todo o tempo, irmãos. Tem consciência disso? O Senhor é contigo em todo o tempo, na sua entrada, na sua saída, na sua lateral. Onde você estiver, o Senhor é contigo. E debaixo dessa convicção você caminha de vitória em vitória, superando toda e qualquer situação. Aleluia. E que você nessa noite, você esteja com expectativa, porque o melhor de Deus está por vir na sua vida. Amém? Você não veio aqui para apenas assinar uma presença que veio assistir o culto no domingo para aliviar sua mente. Não, você veio aqui para estar no culto de louvor e adoração ao Senhor, para receber da parte dEle, para ser impactado por Ele, para receber as suas bênçãos sobre a sua vida. Amém? Obrigado ao grupo de música. Esse grupo de música é um sucesso, meu irmão. Os irmãos podem se assentarem. Aleluia. Os irmãos estão com expectativas, irmãos. Hoje faltam 13 dias para terminar o ano. Então eu quero dizer para você o seguinte, que você deve ter, 18 dias. Você deve estar com expectativa, ou para receber aquilo que Deus liberou a teu respeito, amém? Tem 18 dias para isso acontecer. Ou então para você ter expectativa que 2021 está chegando e você vai avançar nele, amém? Então, de uma forma ou de outra, esteja com expectativa. Por favor, abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 11, verso 32 ao 42, 45. João 11, verso 32 ao 45. Você que está em casa nos assistindo, que você possa estar nos acompanhando na leitura da palavra, independente de você estar conosco aqui presencialmente, que aí na sua casa você venha receber a palavra que vai ser ministrada aqui nessa noite, que venha fazer diferença na sua vida e na sua casa. E diz assim um texto, João 11, verso 32 ao 45. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava? E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã de defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido, e bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Até o versículo 44 apenas. Senhor, nós, neste momento tão especial, ao qual será ministrada a Tua palavra, nós lhe pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos usar, que essa palavra venha impactar a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, de forma, Senhor, que todos nós saiamos daqui com respostas, saiamos daqui, Senhor, com a estratégia vinda de Ti, para que possamos vencer todo e qualquer desafio. Pai, que nessa noite o Senhor possa refrigerar a nossa alma, nos lembrar de aquele que verdadeiramente nós somos em Ti, para que possamos viver abundantemente, conforme a Tua palavra nos ensina. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, a palavra que eu vou ministrar hoje, se eu fosse dar um título, eu sempre gosto de colocar títulos nas minhas mensagens, porque é esse foco que nós vamos buscar, é esse objetivo que nós vamos querer passar para os irmãos. Até quando eu estou estudando, quando eu estou lendo a Bíblia, para mim entender um contexto,
daquilo que eu estou estudando, lendo, enfim, trazendo para a minha própria vida, eu tento buscar a ideia central daquilo que está sendo falado ali. E aí nós vamos sendo edificados, vamos sendo fortalecidos no Senhor e vamos avançando em Cristo. E se eu fosse dar esse título a essa mensagem de hoje, é a seguinte: a última palavra é a do Senhor. E eu gostaria que você, nesta noite, saísse daqui com esta convicção, que independentemente de qualquer circunstância que você possa estar passando, desafio, enfim, que você tenha essa certeza que a última palavra é do Senhor. E contextualizando você aqui, nesse texto que foi lido, o que veio aqui acontecer? Nós estamos diante de uma tragédia familiar, diante de uma dificuldade muito grande, que é a perda de um ente querido. Quem já passou por uma situação dessa sabe o que eu estou falando. Perder um ente querido não é fácil, não. E quando eu escolho um tema como esse, de morte e de ressurreição, é que eu quero dizer para você o seguinte: independente de toda e qualquer situação que você possa estar passando, há uma solução, há uma providência divina, há um milagre te esperando logo ali. Foi o que aconteceu aqui. E diante de tudo isso que foi lido aqui no texto, nós vemos aqui alguns ingredientes: enfermidade, ou seja, porque Lázaro, ele não morreu de um dia para o outro, ele ficou doente. Eu falei de manhã, brincando, que Lázaro não estava de repente no Rio de Janeiro, levou uma bala perdida e morreu. Não foi assim que aconteceu, ele adoeceu, e entrou num processo que acabou levando ele ao falecimento. E nesse processo, as irmãs buscaram solução em Jesus, para que Jesus chegasse até ele, ou liberasse uma palavra, que pelo menos elas tivessem entendido essa palavra, e que chegasse a cura. E isso não aconteceu. Houve espera, houve decepção, e houve propriamente a morte. E diante desses ingredientes que eu posso falar aqui, por exemplo, nesta noite: morte, espera, enfermidade, tudo isso acontecendo, o que nós precisamos sair daqui nessa noite é com esta convicção de que, mesmo tendo um cadáver, menos tendo alguém morto já sepultado, quem vai dar a última palavra em toda e qualquer situação é o Senhor. E diante disso que eu estou falando para vocês, eu busquei algumas informações que eu gostaria de compartilhar com cada um dos irmãos. A primeira é o seguinte: necessidade de administrarmos bem os nossos sentimentos. Irmãos, eu tenho visto na minha vida diária, não somente como ministro da palavra, mas também como um ser social que nós somos. Todos nós aqui vivemos em sociedade, né? Estamos em casa, estamos na rua, estamos trabalhando, e estamos aqui na igreja também, né? Somos seres sociais, e que às vezes a diferença de ser derrotado ou de ser vitorioso está justamente de como administrar os nossos sentimentos. Porque às vezes, diante de uma situação difícil, você recebe aquele impacto de uma forma tão negativa, tão terrível, que você já vai para o ringue, já vai para o ambiente da luta, onde as coisas vão acontecer, já derrotado, porque você administrou mal os seus sentimentos. E por que eu entro dentro dessa explicação nesta palavra? O que foi que aconteceu aqui? Lázaro adoeceu, ficou doente. Lázaro, Marta e Maria eram amigos de Jesus, tinham intimidade com Jesus. Elas souberam aonde Jesus estava, mandam mensageiros até Jesus, com a esperança de que a solução dela fosse acontecer através de Jesus, conforme aconteceu. Nós acabamos de ler aqui no texto. Mas, porém, quando chega até Jesus o mensageiro, fala assim: Lázaro está enfermo, está doente. Jesus para com o que está fazendo no momento e fala o seguinte: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Só que tem que Jesus libera essa palavra, e eu aqui imagino, vira as costas e continua fazendo o que está fazendo. O que aconteceu aí? O mensageiro volta, sem solução, sem ver Lázaro curado, e Lázaro morre. Como que vocês acham, irmãos, que Marta e Maria ficaram? Felizes da vida? Vamos fazer uma festa aqui, porque eu estou muito feliz com Jesus, que no momento da dificuldade, ele virou as costas e nem me veio ao meu socorro? Irmãos, eu tenho certeza que Marta e Maria passaram por um turbilhão de emoções terríveis. E elas não souberam nem administrar algumas vezes. A Bíblia me aponta mais para Maria, que diz o texto que quando Jesus voltou, saiu de onde estava e foi lá para Betânia, quando chegou lá,
Maria soube de Jesus, ela estava sentada e lá continuou sentada. Você não quer nem saber de Jesus, Deus ficar quietinho aqui, que é melhor nem olhar para a cara dele. Estou tentando contextualizar você com a situação. Ou seja, sentimentos mal administrados. Por quê? Jesus já tinha liberado uma palavra de vitória para ela. Olha, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. A palavra já tinha sido liberada. Da mesma forma, nossas vidas, irmãos, palavras de Deus já foram liberadas, mas às vezes diante do caos, da dificuldade, a gente nem consegue enxergar que já foi liberada uma palavra de Deus para a nossa vida, e mergulhamos em maus sentimentos, sentimentos mal administrados, que nos levam o quê? A um ambiente de derrota. Deus não quer você nesse ambiente de derrota, Deus quer você num ambiente de vitória. Então tome posse dessa palavra, porque quem dita as tuas realidades é a palavra do Senhor. Você não pode estar debaixo de uma prisão emocional, porque você está acreditando em tudo que é a palavra que é lançada a teu respeito. Você só tem que acreditar numa palavra. A palavra do Senhor é o que Ele diz a teu respeito que vai prevalecer. Irmãos, muita gente pode falar muita coisa de mim, está tudo certo, aleluia, glória a Deus, respeito a opinião de cada um, mas o que vai valer para mim é o que Deus tem dito a meu respeito. O que tem que valer para você é o que Deus tem dito a teu respeito. Se você é feio, bonito, inteligente ou com pouca inteligência, simpático ou não simpático, eu não sei o que tem dito de você, mas você tem que se preocupar o seguinte: o que Deus tem falado de você, é nessa verdade que você tem que se agarrar. Porque, irmãos, o que vale para a minha vida é o que a palavra diz. Na hora das pressões, na hora das dificuldades, nas horas de decepção, da traição, da deslealdade, da angústia, e de tanta coisa que eu poderia falar aqui, da inveja, da traição. Às vezes, irmãos, você deposita confiança numa pessoa, e isso não é uma recíproca verdadeira em relação à sua vida, e você tem que conviver com esse sentimento. Você não pode ficar preso a esses sentimentos, irmãos. Fique preso ao que Deus fala a teu respeito. Quem dá a última palavra a teu respeito é o Senhor. Você não pode abrir mão disso nunca. Por mais, irmãos, que essas verdades são faladas recorrentemente nos púlpitos, através de um microfone ou no aconselhamento, mas você, às vezes, diante da pressão, diante da dificuldade, parece que você esquece essa verdade. Você olha para a dificuldade e enxerga aquele gigante, mas por trás daquele gigante existe um gigante muito maior. É o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Então não admita isso na sua vida. As circunstâncias, elas estarão aí, irmão. Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque o quê? Eu venci. Então, irmãos, não vai ter um mar de rosa à tua frente. Quem fala isso, irmãos, é um mentiroso. Eu uso essas expressões, às vezes que causam impacto, irmãos, que é para trazer você à realidade, colocar aqui você na terra, mas estando no reino de Deus. Porque às vezes, há muito tempo, me pregaram o evangelho, que eu achava que tudo, um dia que eu aceitasse Jesus, ia virar algodão doce para mim, ia ser uma maravilhosa, ia ser tudo certo, e não foi bem isso que aconteceu, não. Fiquei debaixo de pressão por muito tempo, até entender que eu precisava ser aperfeiçoado dia após dia para aquilo que Deus queria realizar na minha vida. Porque, irmãos, é a realidade de Deus, segundo a sua palavra, é que vai prevalecer na minha vida. E como é que a gente faz, pastor, para a gente administrar bem os nossos sentimentos? Esse discurso, eu preciso colocar na minha vida assim em prática. Eu estou aqui hoje, nesse culto aqui, do dia 13 de dezembro, faltando 18 dias, mas eu estou aqui com meus sentimentos, só não sabe como. Minha vontade é explodir com alguém, talvez. Sabe como que você vai ter que fazer? Administrando não somente seu sentimento, mas o seu sentimento começa numa raiz que tem a ver com pensamentos. O sentimento, ele não surge assim, chegou. Não é assim que chega. Vem através de um pensamento. E como é que você vai administrar bem seu pensamento? Através do que a Bíblia fala acerca deste assunto. Tudo tem resposta na palavra de Deus. E qual é o antídoto para que você tenha bons pensamentos? Está lá em Filipenses 4, verso 8. Diz assim um texto: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Isso aqui eu aprendi quando eu estava fazendo rema, e quando chegou nessa matéria aqui, falaram o seguinte: essas são as peneiras do pensamento.
E eu fiz um riscão lá, botei um círculo grandão assim, e botei peneiras do pensamento. Por quê? Se você quer ter bons pensamentos, para ter sentimentos saudáveis, você precisa colocar em prática isto na sua vida. O que é verdadeiro, o que for nobre, o que for correto, o que for puro, o que for amável, o que for de boa fama, tudo isso você pode pensar. Saiu desse parâmetro, saiu desse quadradinho, irmão, foge disso, não aceita. É o diabo ou a carne gritando na sua vida. Não aceite isso, subjugue seus pensamentos. Coloque seus pensamentos debaixo do senhorio de Cristo. À medida que você for subjugando seus pensamentos ao senhorio de Cristo, você vai ter bons sentimentos. E esses sentimentos vão te colocar no lugar onde você já está, que é um ambiente de vitória. Porque ainda que eu esteja no ambiente de vitória, sem entender que eu estou no ambiente de vitória, eu vivo como um derrotado. E o Senhor te chamou para dar de vitória em vitória, reinar em vida. Não são essas palavras que nós liberamos aqui. Porque é uma verdade na sua vida. Agora, você precisa tomar posse desta realidade que é ministrada a seu respeito. Eu citei pela manhã uma frase que alguém falou, que eu achei interessantíssimo, e eu repito, que diz o seguinte: olha, você não pode impedir que os passarinhos voem sobre a sua cabeça. Você não pode impedir. Se você for ali naquele parque que tem ali, do Córrego Grande, né, vai ter umas aves e tal, vão passar de um lado para o outro, e você não vai conseguir impedir o acesso deles. Às vezes, alguns são até premiados, né, irmãos? Você entende o que eu estou falando. Você não pode impedir isso. Mas você pode impedir que eles façam ninhos na sua cabeça. E às vezes os pensamentos ruins, eles vão e voltam, mas você os impedirá de fazerem ninho, raiz na sua mente. Você não pode aceitar isso. Esse trabalho é seu. Então você, num culto como esse, você é ensinado, você é orientado a não permitir que pensamentos ruins façam moradas na sua mente, porque eles vão vir. Diante da pressão, diante da traição, diante da deslealdade, diante da falta de consideração, diante da ingratidão, diante da decepção, vai bater na sua porta, vai chegar lá para você, ó. Eu estou aqui. Mas o que você vai fazer? Você vai fechar a porta na cara dele, porque eu vou falar assim: eu fico com as peneiras do pensamento. Aquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que é digno, aquilo que é nobre, aquilo que for correto, eu vou pensar. É isso que o Senhor tem te chamado, para viver abundantemente. E a vida de abundância que o Senhor tem nos dado, cabe a eu e você ir lá tomarmos posse. Agora, se eu me colocar nesse lugar de prisão das emoções por causa de sentimentos ruins, responsabilidade sua. E diante desse quadro que tem a ver com sentimentos, eu gostaria de falar uma outra coisa também, que está lá em Romanos 8, verso 28. É um versículo que me chama muita atenção, que diz assim o texto: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, se você está na dificuldade, está diante do desafio, irmãos, aproveite para você ter experiência, para crescer, para ser qualificado, para ser habilitado pelo Senhor. Já que está num desafio mesmo, então vamos aprender com eles. O que a Bíblia fala? Que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Não está dizendo que é o Senhor que está colocando algo em você. Deus quer te testar. Você vai ser testado, irmão. Está na moenda, está na prova. Eita glória, irmão. Isso é a mentira do diabo. Deus não testa ninguém não, porque Ele sabe quem é você. Se Ele te construiu, se Ele pegou lá do barro, soprou e me fez espírito vivente, Ele me construiu, Ele vai me testar para quê? Agora, se tem uma pessoa que precisa se conhecer, é você. Eu preciso me conhecer. Então, quando a Bíblia fala que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto, é dizer o seguinte: olha só, você está numa estrada, você está num caminho, se passar por alguma dificuldade, por uma estrada esburacada, aproveite para aprender a lidar com essa estrada esburacada, porque você vai chegar num bom lugar. Todas as coisas concorrem para o bem do que ama a Deus. Mas às vezes, irmãos, diante das pressões, das dificuldades, conforme eu falei de manhã, a gente pega a síndrome do gato cor de abóbora e preto. Sabe que gato é esse? Garfield. Ó dia, ó vida. Não é isso? Por quê? Você quer correr atrás, você quer desistir,
quer abrir mão de tudo aquilo que Deus falou a teu respeito, quer abrir mão dos seus sonhos, irmãos. Você, às vezes, abre mão dos seus sonhos por causa de uma dificuldade, que logo, logo você vai transpor, mas você não consegue enxergar isso pela palavra de Deus já liberada a teu respeito. Então, você não pode permitir isso. Então, da mesma forma que Marta e Maria tiveram esse momento de dificuldade, já tendo uma palavra de Deus a respeito daquela situação, às vezes nós nos colocamos nesse mesmo lugar. E que nesta noite você possa sair daqui com o conhecimento de não se colocar nesse lugar e de não sair nesse ambiente que Deus já te colocou, que é um ambiente de vitória. Outro tópico que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Você é importante para Deus. Pastor, eu não acredito que eu saí da minha casa, tirei meu carro da garagem, peguei o ônibus, Uber, vim de bicicleta, cavalo, não sei como é que você chegou aqui, para dizer que eu sou importante para Deus, porque isso eu estou careca de saber. Irmão, mas quando você está debaixo de uma pressão, você até esquece disso. Quando você tem as suas orações, a qual você não está recebendo a resposta do jeito que você queria, você esquece que você é especial para o Senhor. Mas eu quero dizer para você o seguinte, você é especial para o Senhor sim. Não permite que os pensamentos te levem a esse lugar de achar que você não é especial. Você é tão especial que você é chamado de coroa da criação. Você é tão especial que a Bíblia diz que até os seus cabelos são contados. Tem noção de que é isso, irmão? O cuidado, o zelo que o Senhor tem comigo, que os meus cabelos são contados. A Bíblia diz lá em Isaías 64, 4, dizendo o seguinte, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Se você está esperando no Senhor, você pode ter a certeza, o Senhor está trabalhando por você nesse exato momento. Ah, pastor, não está acontecendo as coisas do jeito que eu queria, está tudo certo, mas o Senhor está trabalhando por você neste exato momento. Marta e Maria viveram essa situação. Marta e Maria queriam que Jesus fosse lá imediatamente, ou que liberasse uma palavra, você pode voltar para casa, mensageiro, quando chegar lá, Lázaro vai estar 100%, vai estar correndo, chamando para o futebol e tudo. Não foi isso que aconteceu. Foi diferente. Mas não é do jeito que a gente quer, é do jeito que a gente quer. E às vezes, irmão, para vivermos o melhor de Deus, há uma necessidade de preparação do ambiente que estamos envolvidos. Não é somente uma capacitação pessoal, mas há uma necessidade de mudança no ambiente que estamos envolvidos. Tem certas coisas, irmãos, que nós não estamos preparados, ou então, na situação que estamos envolvidos, não se está preparado para receber aquela bênção. Então, o que o Senhor, na sua infinita sabedoria, porque o Senhor não vai te dar algo que vai trazer malefício para a sua vida. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Eu posso ser muito rico, eu posso ter muito dinheiro. Agora, se eu tivesse meu filho com 12 anos de idade e desse um Porsche Carrera para ele, o que isso ia trazer? Uma tragédia familiar. Ou ia arrebentar o garoto emocionalmente, ou um dia ele ia arrebentar com poste em algum lugar, e ia trazer problema para mim de perder meu filho por causa de uma ignorância minha. Ou seja, da mesma forma, há uma necessidade de sermos amadurecidos, do ambiente ser preparado para que aquilo que o Senhor tem falado a nosso respeito aconteça. Então, o que nós devemos crer e entender é o que o Senhor está trabalhando por mim e por você neste exato momento. Então, somente confia no Senhor, sabendo que você é importante para Ele, que é um propósito divino na sua vida, que Ele te ama, que Ele vai mover céus e terra a teu favor. Nesse exato momento, Ele está estabelecendo conexões, tocando em pessoas, abrindo portas, fazendo que o milagre venha a ser manifesto na sua vida, irmãos. É assim que o Senhor trabalha. Às vezes as coisas acontecem de uma forma repentina assim, é a soberania divina, mas de outra forma é no silêncio de Deus, e às vezes o silêncio de Deus nos incomoda, porque nós não somos maduros para suportar esse silêncio, mas é nesse silêncio que nós somos fortalecidos, crescemos e vivemos o melhor dele. O Senhor é contigo em todo o tempo, meu irmão. Quando Jesus falou que estaria conosco até a consumação dos séculos, isso é uma realidade. Então não permita que uma ou outra dificuldade venha impedir de você acreditar nisto, porque o que nós estamos passando agora é passageiro,
mas nós somos seres eternos e viveremos o melhor dele, porque assim ele liberou a nosso respeito. A Bíblia diz que pode passar tudo, só não vai passar a palavra dele. E se você está incluindo nisso, você já parou para pensar, irmãos, que tudo no mundo espiritual e no mundo físico foi criado a partir de uma palavra, de uma ordem, uma palavra do Senhor? Então, irmãos, quem dá a última palavra na sua vida é o Senhor. A situação pode estar desconfortável, pode estar à beira do caos, humanamente falando, segundo a sua ótica. Segundo a sua ótica, eu quero frisar bem isso. Mas o Senhor, Ele está construindo algo tremendo na sua vida. A Bíblia diz, lá em Efésios 3, verso 20, como eu fui impactado por esse versículo, irmãos. Quando eu cheguei aqui no Verbo da Vida em 2014, eu comecei a ouvir esses versículos muito, e eu comecei a ler, e eu falei, rapaz, esse é um dos versículos da minha vida, não vou dizer que é o versículo da minha vida, porque tem outros que me impactam muito. E quando eu leio na palavra do Senhor que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos pelo poder que nós opera, irmão, isso é motivo de eu andar de vitória em vitória, me alegrando no Senhor. O Senhor está construindo algo na sua vida, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos pelo poder que nós opera. Você tem noção disso que está sendo falado agora? Porque talvez você esteja esperando algo da parte do Senhor, mas é pequeno ao que Ele quer para a sua vida. O que Ele está preparando para você é muito maior disso que você imagina. É por isso que Ele fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa ou pede. É necessário você ter essa consciência do reino de Deus, do qual você faz parte. Estava conversando com o pastor André, e o pastor André conversando comigo, nós dois conversando um com o outro. E a gente observando que a maior dificuldade que a gente vê na membresia em geral é que às vezes as pessoas não têm consciência de quem elas são em Cristo. Conhece a palavra de Deus, mas não tem a consciência de que elas são em Cristo. Você, nesta noite, precisa ter essa consciência de que você é em Cristo, que você faz parte de um reino poderoso, o reino divino, a qual você está inserido nele, e que nada vai impedir o agir de Deus na sua vida. Quando a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? É diante de toda e qualquer situação, irmão. Não há limitadores para o Senhor, apenas creia nessa palavra e viva. Eu me lembro, eu relembrei um testemunho que eu dei aqui há um tempo atrás, aqui nesta igreja, que foi a compra do meu apartamento, que quando eu fui comprar apartamento, passou um processo complicado, e consegui finalmente comprar um apartamento, um imóvel lá no Rio de Janeiro. Quando eu comprei esse imóvel no Rio de Janeiro, eu ganhei no leilão da Caixa Econômica Federal. Fui lá, vi o apartamento, gostei. Quando eu fui dar entrada para regularizar os documentos, estava com problema na Justiça Federal. Ali eu já fiquei muito chateado, irmãos, porque eu precisava do apartamento para anteontem. Anteontem que eu precisava do apartamento. E vi a situação, eu me lembro que eu fiquei tão desorientado que nesse lugar que eu descobri que tem lá a Justiça Federal no Rio de Janeiro, que é na Avenida Presidente Vargas, uma avenida muito famosa no Rio de Janeiro, eu fiquei andando de um lado para o outro, que eu não tinha coragem de voltar para casa para falar para a Alba que aquele apartamento não ia ser nosso. Aí uma hora eu tive que voltar para casa e falei assim, Alba, o apartamento não vai ser nosso. Aí cheguei na Caixa Econômica, problema danado, não sei o quê. Não, Antônio, vou te dar uma carta crédito para tu resolver o teu problema. E os dias passando, Precisava do apartamento para anteontem. Aí já foi uma semana para frente, 2 semanas para frente, 2 meses para frente. Consegui. Oh, rapaz, que aleluia, glória a Deus. Apartamento do jeito que eu queria. O dono do apartamento era um militar também, pastor da igreja metodista. Conhecia a irmã da Alba. Rapaz, a gente chegava a visitar o apartamento, a Alba ficava vendo lá os armários, a gente orava, chorava na presença. Era um culto. Cada visita àquele apartamento que a gente ia comprar. Aí, quando preparar a papelada, o gerente da Caixa falou assim, Antônio, vem aí com fulano para assinar o documento. Tá bom. E o tempo passando, irmão, eu já estava rindo aqui, mas, rindo por fora e chorando por dentro, que eu precisava, da casa mais de 3 a 4 meses para trás. Precisava sair da casa. Meu irmão, no dia que foi assinar o documento, o homem estava sendo sepultado.
o pai do cara que me vendeu, do irmão que vendeu, que tinha dado apartamento para o filho, o apartamento estava no nome dele ainda, e ele quer assinar lá o contrato com a Caixa Econômica Federal. Irmão, eu fiquei tão desnorteado com essa notícia, que quando, diante de Deus, irmão, ó, eu vou confessar esse pecado para vocês. Quando o rapaz for lá em casa e dizer assim, Antônio, meu pai morreu, não vai poder assinar o contrato, eu fiquei tão desnorteado que eu falei, tá bom. A alma que chegou assim, Tony, o que é isso, Tony? Meus pesos, que o Senhor console a tua família. E eu já lá, ó, de costa já, fui beber uma água. Por quê, irmão? 20 e poucos anos de idade, né? De abaixo da pressão, não sabia administrar meus sentimentos. Nem dei peso nem para o homem. Por que eu estou falando isso? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos pelo poder que em nós opera. Passa-se 2 semanas, parei de procurar imóvel, irmão. Fiquei lá quieto na minha, sentado no sofá, seguindo a filosofia daquele grande cantor brasileiro, da MPB, né? Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Irmão, porque depois de 2 pauladas dessas, o que eu vou fazer mais? Aí o que aconteceu? Eu vi lá um anúncio no jornal. Fui lá, negociei com o homem queria a chita, cheguei ao preço que eu queria, literalmente, eu vou pagar tanto no teu apartamento. Antônio, está tudo certo, você não é fácil não, hein, garoto? Tá, agora vamos fechar, quando é que tu vai me dar o dinheiro? Esse que é o problema. Eu não tenho dinheiro, rapaz, o cara quase me enforcou na sala do apartamento. Aí eu falei assim, não, mas eu tenho um carro, eu tenho um terreno, eu tenho uns negócios aí. Não, eu quero dinheiro vivo. Resumindo, comprei o apartamento, para a honra e glória do Senhor Jesus. Por que eu estou falando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos pelo poder que nos opera? Porque esse apartamento que eu comprei era maior do que aqueles 2 que eu pretendia comprar. Estava numa localização muito melhor, era no centro do bairro onde eu viria a morar. O valor nominal dele saiu mais baixo que os outros 2 que eu estava negociando. Ou seja, eu não estava aguentando a pressão, mas o Senhor já estava trabalhando a meu favor. Às vezes estamos vivendo isso, irmãos, dia após dia. Talvez você esteja aí agora querendo arrancar os teus cabelos, porque não sabe como é que vai resolver esse problema essa semana. Mas eu quero dizer para você o seguinte, o Senhor já foi naquele lugar, já trouxe solução para você. Tudo vai ocorrer bem. Irmão, se fosse por preocupação, ansiedade de resolver o problema, tinha um monte de gente rica aqui em Florianópolis, né? Não teria mais pobreza na vida. Porque isso não resolve o problema. O que resolve o problema é nós crermos na palavra, dizendo que Ele vai fazer algo a nosso respeito, independente das circunstâncias. Outro tópico que eu gostaria de falar, tirai a pedra. Tirai a pedra e beba um copinho d'água. Hoje o Senhor, através da sua palavra, nos exorta a sermos ousados e corajosos, atirarmos pedra ou pedras que nos impedem de ver e desfrutar a nossa vitória. Pedras. Por quê, irmãos? Quando Jesus chegou lá no sepulcro onde Lázaro estava, ele deu uma orientação aos judeus, que era o seguinte, tirai a pedra. O algo foi tão tremendo que Marta, aquela mesma Marta que tinha enviado mensageiros para avisar Jesus que Lázaro estava doente, essa mesma Marta que quando Jesus chegou e Jesus deu uma palavra para ela, o teu irmão vai ressuscitar. Jesus falou claramente para Marta, ó, seu irmão vai ressuscitar. Aí sabe qual foi a resposta da Marta? Vai ressuscitar sim, Jesus, mas na ressurreição dos últimos dias. E depois, quando chega nessa situação aqui, fala assim, não, Jesus, não vamos tirar a pedra não, já cheira mal. Já cheira mal. Ou seja, ela manifestando totalmente a sua incredulidade. Às vezes, irmão, nós falamos a palavra do Senhor, damos glória a Deus, aleluia, mas quando chega em determinadas circunstâncias, somos incrédulos para que Deus venha fazer algo a nosso respeito. Essa mulher aqui, ela tinha intimidade com Jesus, ela era amiga de Jesus, ela sabia do que Jesus tinha feito, do que Jesus fazia na sua caminhada terrena.
Ela não estava ali, caiu de paraquedas, não. Quem é você? Jesus? É prazer, Marta. Não foi isso que aconteceu, não. Ela sabia que era Jesus. Mas quando chegou a situação nela, quando chegou na sua casa, quando chegou do ladinho dela, qual foi a manifestação dela? Jesus, não esquenta a cabeça disso, não. Cheira mal já o cadáver. Vai dar ruim isso. Eu, com essa morte aí de Lázaro, eu não fui fazer compra no forte, não comprei pinho, não comprei lavanda para deixar cheirosinho aí o sepulcro. Quando tirar essa pedra aí, vai feder e muito. Olha só, irmãos, incredulidade. Na sua vida, às vezes você não está tomando posse de algo tremendo na sua vida, justamente por essa pedra que precisa ser retirada na sua vida, da incredulidade. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu citei de manhã um exemplo de que o nosso idioma, nós fazemos parte de um reino, irmãos, que é o reino de Deus. Você é cidadão do céu, você está aqui na terra, aqui, entendeu? Andando de um lado para o outro, mas você pertence ao reino divino. No momento que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus te fez filho dele, Deus te colocou no outro nível, no outro patamar, no outro padrão. Hoje você é justiça de Deus, hoje você reina em vida, você faz parte desse reino divino. E nesse reino divino há um idioma. No Brasil falamos o quê? Português. Na França se fala o quê? Francês. Na China se fala o quê? Um montão de língua. Na China tem uma língua lá e um montão de dialeto. E no céu? E no reino divino? É a fé. A fé é o nosso idioma. Então, às vezes, o Senhor já nos abençoou, conforme a Bíblia fala, que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Irmãos, o Senhor já nos investiu de poder. Já nos abençoou, nós já somos poderosos. Agora, o que eu vou fazer com esse poder todo? Se eu não sei usar? Aí eu dei o exemplo de que se eu arrumasse uma mochila para você e colocasse $1 milhão, $1 milhão, irmãos, pensa, se alegra aí no teu coração, $1 milhão tem na tua mochila agora, oh, aleluia, $1 milhão, e você é solto lá nos Estados Unidos, sem um celular que tem aquela tradução, né? Tem que falar assim, bem claro, não, pastor, mas tem um celular que faz a tradução, não, sem nada, com $1 milhão, se você não conseguir se comunicar com um cara que vende cachorro-quente, irmão, tu não vai conseguir comer um cachorro-quente. Você corre risco de morrer de fome, porque tu vai pegar a tua mochila para o cara do cachorro-quente, vai abrir assim, o cara vai gastar $1 milhão, não, ele quer um carro, ele quer um avião. E você está morrendo de fome, porque tu quer comer alguma coisa. $1 milhão aqui, o que eu faço? O cara, não, traz um carro aí, traz um apartamento aí, traz qualquer coisa, porque cachorro-quente não é. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se nós não falarmos o idioma de Deus, que é o idioma da fé, nós seremos investidos de poder, seremos abençoados, reinaremos em vida, mas não desfrutaremos disso, porque nós não conseguimos nos comunicar, não conseguimos acessar aquilo que nós queremos. E é isso que nós precisamos, irmão, tirar a pedra dessa incredulidade e começar a acessar aquilo que Deus tem falado a teu respeito. Acessar através da fé. E a fé, irmãos, não vai ter explicação. Como é que a Bíblia diz? Crie, por isso falei. Situação complicada. Todo mundo te desanimando. Você mesmo às vezes, rapaz, como é que vai ser? Você crê e fala e chama a existência aquilo que você tem buscado no Senhor. Ah, mas a circunstância é muito desfavorável. Você crê e fala e chama a existência aquilo que Deus já liberou a teu respeito, segundo a sua palavra. Se é cura, é cura. Se é provisão financeira, é provisão. O que Deus fala sobre provisão financeira? Que Ele supriria toda e qualquer necessidade nossa. O que Ele fala de cura? Que nós somos curados. Precisamos ver apenas a manifestação da cura divina. Já não está lá. Então por que a gente não traz para cá? Porque às vezes estamos num sepulcro, onde há uma pedra da incredulidade, que não permite que nós saiamos e vivamos aquilo que o Senhor tem falado a nosso respeito. E a outra pedra? É a pedra do pecado. Diz lá em Isaías 59, 1, verso 2. Poderia ter várias pedras aqui, irmãos. Eu poderia trazer uma pregação aqui sobre as pedras, né?
e falar de tudo que é pedra, pedra número 1, 2, pedra pômica, um monte de pedra. Mas eu quero falar de 2 pedras específicas para você nessa noite. A pedra da incredulidade e a pedra do pecado. Em Isaías 59, verso 1 e 2, fala o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que está dizendo aqui, irmãos? Que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Você tem noção da seriedade que se reveste este versículo aqui bíblico? Ou seja, nem as nossas orações são atendidas se eu estiver em pecado. O pecado faz uma divisão entre você e o Senhor. É a soberania do Senhor em jogo. É um atributo dele, ele não abre mão disso. E não adianta a gente querer inventar uma outra roda e buscar solução para isso. Deus não muda, é um dos atributos dele. E dentro do seu padrão que ele estabeleceu para a humanidade, ele escolheu dizendo que as vossas iniquidades fazem separação entre eu e você, parafraseando. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o pecado é uma pedra que impede você de acessar os milagres de Deus. O pecado não permite que você desfrute as bênçãos que o Senhor tem reservado para a sua vida. O pecado, ele te corrói e te mantém aprisionado a um local de derrota. O pecado não permite que você avance nos caminhos e propósitos do Senhor. E como é que se resolve isso, pastor Tony? Simples. Palavra de Deus. 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para o quê? Nos perdoar e nos purificar de nossos pecados. Quando há confissão, há o perdão. Então, não aceite nenhuma atitude pecaminosa de pecado na sua vida, irmãos. Se você é a justiça de Deus, viva como um justo, louvando e glorificando ao Senhor, manifestando quem você é. Há uma responsabilidade nisso. Há uma responsabilidade nisso. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Não é isso? Sacerdócio real, povo santo. Um embaixador, ele representa um outro estado nacional em outro local, em outro estado também soberano. Então, um embaixador brasileiro em Israel, ele representa toda a nação brasileira, os 207, 220 milhões de cidadãos brasileiros. Então, o que ele vem fazer, de certo ou errado, se é certo, ele dignifica o nome da nação brasileira. Mas quando ele faz a coisa errada, ele macula a nação brasileira. Então, eu e você temos essa responsabilidade de onde andarmos, manifestarmos o poder, o amor, a graça e a bondade do Senhor, tendo nossas vestes sem máculas, glorificando o Senhor em todo o tempo. E algo que eu falei de manhã é que pecado não prescreve. Pecado não prescreve. O que é isso? Meu Deus do céu, o que é isso? Pecado não prescreve. Irmãos, no direito penal brasileiro, não somente no direito penal, existem outras áreas do direito que falam sobre prescrição. Há vários prazos prescricionais em várias áreas do direito. E eu quero falar especificamente da área do crime. Então, existem crimes aqui, por exemplo, eu citei de manhã do homicídio, se eu não me enganei na data, é que se você cometer um homicídio, e se em 20 anos ninguém descobriu, ninguém sabe que foi você, foi um negócio que, quando chegar nos 20 anos e um dia, se descobrir que é você, não vai acontecer nada com você, porque aquele crime já prescreveu, não houve uma ação penal, não houve nada. Então, aquele crime simplesmente prescreve depois de 20 anos. Na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, tem pessoas que pensam que o pecado prescreve também. Pensam que ele vai virar uma fumaça. Aí a fumaça está aqui, tu vai fazendo assim, ó. Vamos tirar a fumaça daqui, achando que o pecado vai sumir, irmão. Não vai sumir, não.
Só existe uma forma de sumir esse pecado, é o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. E como que isso acontece na prática? Confissão de pecado. Por que eu estou falando, irmãos? Eu falo isso com muito amor, respeito e temor pela vida de cada um de vocês, porque às vezes nós não estamos acessando aquilo que o Senhor quer realizar na nossa vida por causa de uma pedra como essa. Então, jogue essa pedra fora e viva o melhor de Deus. E eu começo a terminar essa mensagem falando sobre o tema de que eu estou falando desde o início, que a última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor. Quando chega lá no verso 43, diante de tudo isso que eu acabei de falar, e tendo dito isso, clamou com grande voz, falando de Jesus: Lázaro, vem para fora. Irmãos, o defunto já cheirava mal. E Deus, ele é tão poderoso que ele é capaz de mudar leis naturais a seu favor. Até leis naturais, se tiverem que serem mudadas por causa de você, para que haja glorificação do nome do Senhor na sua vida, isso vai acontecer. Aconteceu com Lázaro. Quando a Bíblia fala que já cheirava mal, já havia um ambiente no seu corpo de putrefação, que o seu corpo já não era mais o mesmo. Já tinha tido lá uma composição química, que o seu corpo já estava destruído, não teria como voltar, devido ao tempo de morte. Mas Deus, a seu favor, Ele muda o quadro, muda o ambiente, para que verdadeiramente você viva o melhor dele. A Bíblia fala que certa feita estava o povo de Israel no ambiente de uma guerra, debaixo de muita pressão, e eles sabiam que se a noite caísse naquela batalha, naquele combate ali, eles seriam dizimados pelo inimigo. E às vezes nós estamos assim, né, irmãos? Debaixo de um combate, debaixo de uma pressão danada, e a gente sabe, se acontecer tal coisa, não vai ter mais jeito para mim. Quantas vezes você já se viu numa situação dessa? Você está indo, lutando, caminhando, né? Aleluia, glória a Deus, livre, mas você sabe, ó, se acontecer aquilo ali, acabou o jogo para mim. E foi numa situação como essa de Israel, lutando. O homem de Deus levanta suas mãos e fala: Senhor, fale que o sol pare em tal lugar, faça com que a lua pare em tal lugar. Quando ele estava falando isso, ele estava falando de outras maneiras: só para o tempo, mantenha o dia claro, porque eu preciso vencer o inimigo. Então, Deus é capaz de mudar as leis naturais por causa de você. Deus é capaz de mudar as leis civis por causa de você. Deus é capaz de mudar o coração de um homem incrédulo por causa de você. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa. E sempre tenha a convicção disso, que é o Senhor quem dá a última palavra. Se coloque de pé, por favor. O Deus que nós servimos é aquele que transforma a sentença de morte em sentença de vida, sentença de doença em sentença de saúde, sentença de derrota em sentença de vitória, sentença de tristeza em sentença de alegria, sentença de divórcio em sentença de reconciliação. O Senhor é aquele que dá a última palavra. O Senhor, Ele cuida de você em todo o tempo. Ele te ama. Ele quer o melhor para a sua vida. Ele nunca te abandonou, nunca vai te abandonar. Ele tem prazer de te abençoar nas mínimas coisas. Eu dei meu testemunho de manhã, encerro com esse testemunho. Que eu passei por 3 operações na minha vida. 3 operações cirúrgicas. Na última delas, irmãos, eu quase fiz um embarque, né? O trem passou, falaram no microfone assim, ó: todos os passageiros tomem assento no seu lugar. E quando eu estava entrando no trem, alguém falou assim: esse aí não. Aí fechou a porta na minha cara e o trem foi embora. Glória a Deus, eu estou aqui, aleluia. E era uma cirurgia simples, chamada abdominoplastia, que eu deveria ser internado num dia, ser operado no segundo dia, e no terceiro dia ser dispensado, ser liberado. Aí eu falei assim: doutor, a Alba não pode ficar. Eu já conheci a Alba não pode ficar comigo. Não, a Alba não pode não, porque essa cirurgia é tão simples, não precisa nem de acompanhante. E essa cirurgia simples, não precisa nem de acompanhante, fez com que eu ficasse 10 dias no hospital. 10 dias no hospital. 10 dias de sofrimento, 10 dias de dificuldade, 10 dias de complicados para mim. Aí a Alba chegou, a Alba veio, nessa época eu morava em Porto Velho, estava sendo cirurgiado no Rio de Janeiro.
a Alba teve que vir às pressas de Porto Velho para o Rio de Janeiro para ficar comigo no hospital. Mas quando chegou no 10º dia, irmão, o meu cérebro, as minhas emoções chegaram no limite. No 10º dia chegou. E naquele dia eu acordei, isso está muito vivo para mim, que eu acordei com aquele som de choro, de grito, de sofrimento. Tinha uma mulher no outro quarto, eu estava num quarto sozinho, chorando, gritando, pedindo socorro, e aquele barulho começou a entrar no meu ouvido, e aquela movimentação no corredor do hospital, né? Corre para lá, corre para cá, aquilo ali foi me jogando lá para baixo. E eu me levantei da minha cama, fui até o banheiro, com muita dificuldade, mas fui até o banheiro. E ali, eu fiz uma oração muito simples: Senhor, eu não aguento mais. Eu não vi nem aquela oração padrão que a gente faz, né, irmão? Agradecendo, Senhor, eu te agradeço. Aleluia. Não, mano. Fugiu o meu intelecto. Senhor, eu não aguento mais. Me tira daqui. Me tira daqui porque eu não aguento mais. Saí do banheiro, deitei na minha cama e fiquei olhando para o teto daquele quarto, esperando uma solução chegar. E de repente entra um montão de médicos. Não sei o que deu naquele médico. Entrou um montão de médicos uma vez lá na minha cama, lá no meu quarto. 7 médicos, eu contei. E ficaram em volta lá, e eu ali quietos, começaram a discutir na minha frente. Eu já estava chateado, estava quase mandando todo mundo calar a boca. Você não me respeita, não? Já estou aqui hoje, já estou por aqui mesmo. Vou mandar vocês saírem aqui do quadro, não vai prestar não, né? Mas não tinha nem força para falar isso, essa é a realidade. E de repente eles começaram a discutir, e de repente um deles, o mais antigo, né, quartel, até o médico é mais antigo lá, aí falou o seguinte: Antônio, se eu liberar você consegue vir ao hospital de 2 em 2 dias? Eu falei: consigo sim, eu tenho família a 47 quilômetros daqui, mas eu tenho carro à disposição que pode me trazer aqui de 2 em 2 dias sim. Você está liberado agora. Irmãos, eu fiquei tão impactado que quando aqueles médicos saíram, eu falei assim: vou ligar para papai buscar a gente. Eu falei assim: vai ligar nada não, joga tudo dentro da mochila, vamos embora, porque vai que esses médicos mudam de ideia. Peguei um táxi, irmão, 47 km, imagina quanto é que foi, mas cheguei em casa de táxi. Não tinha Uber naquela época. Então olha só, irmãos, o Senhor, Ele cuida de você em todo o tempo. Ele zela por você em todo o tempo. É Ele quem dá a última palavra. Poderia ter uma sentença lá a meu respeito, dizendo assim: você não tem prazo para sair desse hospital. Mas quando a gente orou, quando eu orei ao Senhor, foi o Senhor que deu a última palavra a meu respeito. E em 15, 30 minutos eu estava liberado daquele hospital. Deus pode mover a tua vida nesta noite. Amanhã você já pode ter uma resposta diferente ao que você tem passado. Amanhã você pode receber uma notícia que vai fazer com que você se lembre dessa palavra, que verdadeiramente é o Senhor que dá a última palavra. Vamos orar, irmãos. Tome posse dessa palavra. É o Senhor que dá a última palavra a teu respeito em todo o tempo. Não permita que nenhuma palavra contrária ou que não tenha vindo dele venha causar efeito na sua vida. Senhor, nós te louvamos e glorificamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesta noite. Por saber que nesta noite algo está sendo liberado para os teus filhos e filhas. Cada família aqui representada, Pai. Milagres estão chegando nas casas dos teus filhos e filhas, simplesmente porque creram. Quem dá a última palavra ao Senhor. Porque para ti não há impossíveis. Para ti não há impossíveis. Para ti cada detalhe conta, de tal forma que teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Muito obrigado, Pai, por sentenças sendo modificadas aqui, pela manifestação da sua palavra, da sua bondade e da sua graça. Cura chegando, reconciliações chegando, provisão chegando, milagres de toda sorte chegando, porque, Senhor, nós cremos no que foi liberado no púlpito dessa igreja. Há uma temporada de milagres disponível para cada um de nós. Oh, aleluia. Há uma temporada de milagres disponível para cada um de nós. E nós viveremos, acessaremos com o idioma da fé esses milagres de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.